Amém, amém, amém. E o Senhor nos colocou nessa nação e tem nos abençoado neste lugar. Mas nós temos aprendido pela palavra de Deus que nós não somos exploradores dessa terra. Nós somos abençoadores dessa terra. E eu gostaria que você pudesse orar, tirar 2 minutinhos nesse momento e estivesse orando por essa nação. Essa nação que te acolheu, essa nação que te deu um documento. Se ainda você não recebeu, creia, o Senhor é bom, Ele vai suprir essa necessidade na sua vida. Essa nação que nos supre, de certa forma, nesse sentido, tá certo? Então, levante uma palavra de oração, de gratidão por essa nação que tem nos abençoado tanto. A palavra, ore pelo presidente dessa nação. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelos líderes, pelos governantes, para que haja paz no coração deles, para que eles possam conduzir, para que ele possa conduzir essa nação com sabedoria, com graça, com paz, que ele seja cercado de bons conselheiros. Então levante uma palavra de oração, por favor. Ore por essa nação. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos e te glorificamos. Me junto aos meus irmãos por essa nação que tem nos acolhido, por essa nação que tem aqui nos abençoado. Na verdade, nós queremos abençoar essa nação. Queremos, ó Deus, no nome de Jesus, declarar que onde os nossos pés, a planta dos nossos pés pisar, nós estabelecemos aí o reino de Deus, nós estabelecemos aí a bênção do Senhor. No nome de Jesus, nós queremos abençoar, ó Deus, o governo dessa nação, o presidente dessa nação, para que haja paz sobre a vida dele, que ele seja conduzido, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que ele seja governado pela tua presença, Pai amado, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós te louvamos, porque aqui neste lugar nós queremos ganhar, ó Deus, vidas para o Senhor, e estamos aqui, Senhor, não simplesmente para ter uma vida melhor, para ter, ó Deus, um lugar mais confortável, ou alcançarmos uma prosperidade. Estamos nessa nação porque aqui o Senhor nos colocou para estabelecer o reino de Deus por onde nós andarmos, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Você é grato por essa nação? Amém. Você vai escutar, não sei, talvez, né? Talvez você escute algumas pessoas que são ingratas por essa nação. Você já passou por esse processo? Mas nós cremos que a gratidão, ela abre sobre nós o favor de Deus. A gratidão, ela tem a capacidade de proporcionar a multiplicação. Quando você é grato e você apresenta a Deus aquilo que você tem, Deus, ele é capaz de pegar o pouco que você tem e transformar isso na necessidade que você precisa. Então, abençoe essa nação, independente da situação, independente de qualquer coisa. Nós estamos aqui para poder abençoar esse lugar e para poder ser luz e sal dessa terra. Tá certo? Amém? Estamos aí na 7ª mensagem hoje, sobre essa série de mensagens que estamos falando da vida e a obra de Jesus. E eu tenho sido muito abençoado por todas essas mensagens que foram apresentadas aqui, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Toda igreja, ela precisa da sã doutrina. Jesus não começou o ministério dele fazendo milagres. Jesus começou o ministério dele no monte, ensinando as bem-aventuranças. Porque para você formar uma nova cultura, você precisa ensinar como essa nova cultura precisa ser estabelecida. Então Jesus chegou para estabelecer o reino de Deus. E você não consegue estabelecer o reino de Deus, que é uma nova cultura, sem trazer os princípios do reino de Deus. Então toda igreja saudável, ela precisa de doutrina. A palavra de Deus, ela é a nossa doutrina. É sobre ela que nós estamos trabalhando.
nós falamos da doutrina da salvação. Porque tudo parte daí, você precisa entender o porquê que Jesus te salvou. Mas uma vez que eu entendo que eu fui salvo por Cristo Jesus, eu sou inserido no corpo. E aí então nós falamos sobre a importância da igreja. Eu preciso compreender o que significa ser igreja. Ser igreja não é frequentar um lugar. Ser igreja é ser morada do Espírito Santo de Deus. É totalmente diferente. Então, se eu sou morada de Deus, eu sou igreja aqui, eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja no trabalho, eu sou igreja onde eu for. Tá certo? E a igreja, ela tem um Senhor. E é sobre esse Senhor que nós estamos falando. E é sobre esse assunto que nós estamos explorando. Conhecer Jesus deve ser o alvo de todas as pessoas que nasceram de novo. Esse é o alvo maior que nós precisamos ter no nosso coração. Conhecer não é andar com alguém, conhecer é relacionar com essa pessoa. Eu ando com algumas pessoas, mas eu não conheço, não tenho intimidade. Mas com algumas pessoas eu ando e tenho intimidade. Então eu consigo desenvolver melhor o relacionamento. Então conhecer Jesus não é simplesmente ouvir falar. Os discípulos no começo, eles conheciam Jesus de ouvir falar. As pessoas falam isso de você, Jesus. As pessoas falam aquele outro de você, Jesus. E Jesus fala assim: e vocês, igreja? E vocês, meus discípulos? O que vocês falam de mim? Como vocês me conhecem? E para mim conhecer a Jesus, eu preciso. Jesus, ele é conhecido através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que revela a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Nicodemos, quando estava conversando com Jesus, ele não estava compreendendo o que Jesus estava tentando falar com ele. E Jesus fala assim: Nicodemos, se você não nascer do Espírito, você não vai compreender as coisas que eu estou falando para você. Então, todo esse processo que nós estamos falando, todas essas mensagens que nós estamos trazendo, são doutrinas elementares da igreja. É fundamento que a igreja precisa entender e precisa compreender. E uma vez que você tem um bom fundamento, uma sã doutrina, aí você começa a edificar sobre esse fundamento. Você começa a estabelecer princípios. Aí você começa, sobre esse fundamento que é Cristo, você constrói a tua casa. Sobre esse fundamento que é Cristo, você constrói o teu relacionamento com Ele. Sobre esse fundamento que é Cristo, você constrói os teus relacionamentos. Sobre esse fundamento que é Cristo, você constrói a tua vida profissional, emocional, financeira. Tudo sobre Cristo. Fala tudo sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. Ele é a rocha que nós precisamos compreender. Nós precisamos encontrar essa rocha. E quando nós encontramos a rocha de grande valor, quando nós encontramos o tesouro escondido, aí então somente você vai ser apto, ou você estará apto para vender tudo. Tudo o quê? Aquilo que você conhece, ou aquilo que você compreende que tem algum valor. Porque quando você encontra Cristo, você encontra um maior valor. A vida passa a ter sentido. Eu vou deixar de ter dificuldades? Não é isso que eu estou falando. Quando eu me converti, logo no começo da minha conversão, sim, coisas de 2, 3 semanas, 4 semanas, eu falei: agora meus problemas vão terminar. E depois de um mês eu sentei para conversar com o pastor e falei: pastor, eu achei que agora a minha vida estava resolvida. Ele falou: filho, a tua vida está resolvida, mas os teus problemas você ainda continua de Cristo para poder resolvê-los. Somente em Cristo. A diferença é que eu não estou tentando resolver os meus problemas na força do meu braço. Eu tenho o meu bom pastor, aquele que cuida de mim, aquele que supre a minha vida. Então o evangelho do reino é um processo de relacionamento. Antes eu era uma ovelha desviada e desgarrada. Eu não tinha pastor. Eu andava pelos meus próprios caminhos. Hoje não. Hoje eu tenho um pastor. Ele é o meu bom pastor. Característica de ovelha é escutar a voz do pastor.
Característica de ovelha é deixar ser pastoreado. Característica de ovelha é andar no aprisco. A ovelha, quando ela sai do aprisco, ela vira uma presa. E é difícil você resgatar, às vezes, uma ovelha que se distanciou, né? É preciso que o bom pastor, de certa forma, trabalhe no coração dessa ovelha. Então, é sobre isso que nós estamos falando nessas semanas. E eu tenho certeza que esse assunto não vai ser esgotado em 8 mensagens. Vai ser? Se daqui a 6 meses a gente voltar a pregar sobre isso, o Senhor vai revelar coisas mais profundas ainda. Porque isso é a palavra de Deus. A palavra é uma revelação constante que acontece em nós. E hoje eu quero falar sobre, depois de Jesus, de nós entendermos que Jesus, ele é Deus, que ele se tornou homem, nunca pecou, realizou uma grande obra, morreu por nós, ressuscitou. Toda essa obra Jesus fez como homem. Ele ressuscitou. E hoje eu quero falar sobre, depois que ele ressuscitou, o Pai o exaltou. E é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês e conversar com vocês nessa manhã, amém? Então vamos lá. O texto base é Filipenses 2:9, fala assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus foi exaltado pelo Pai porque escolheu o caminho da humildade, abriu mão da sua glória, assumiu a condição humana e viveu em obediência. Ele nunca procurou autopromoção, mas o tempo todo promoveu o reino de Deus. Normalmente, nós achamos e pensamos e somos ensinados que para alcançar uma posição de destaque, eu preciso uma autopromoção. Eu preciso me autopromover para poder chegar em algum lugar, não é assim? Nesse reino é assim. Você vai ter que caminhar e crescer e alcançar algumas promoções para chegar em um determinado lugar. Mas Cristo está falando, a palavra está falando que Cristo nunca procurou uma autopromoção. Cristo sempre procurou estabelecer e promover o reino de Deus. Por isso a exaltação, a honra, esse lugar de destaque foi coisa de Deus e não dos homens. A palavra fala que o humilde, aquele que se humilha, Deus o exalta. E aquele que é exaltado, que se levanta, Deus o... Esse processo quem faz sempre é Deus, e nós precisamos entender. Não é pela capacidade que nós alcançamos os resultados, mas é por graça de Deus. Mesmo que você vai ter que lutar, você vai ter que brigar, você vai ter que fazer a sua parte. As coisas não acontecem por osmose. Tem uma parte que é sua, mas dentro dessa parte que você precisa entender, também é que você precisa de graça para alcançar alguns lugares. E Jesus, ele nunca lutou por um espaço, por uma autopromoção. Jesus sempre lutou para poder estabelecer o reino de Deus. E muitas vezes nós lutamos entre nós por posições, por ocupar um espaço de destaque. Eu não vejo ninguém, desculpa, não vou falar assim, mas é difícil você ver alguém lutando para ocupar um lugar de humildade. Você já viu isso, não? Já viu ou não viu? Não. Normalmente nós lutamos para ocupar lugares de destaque. Jesus, o tempo todo, sendo Deus, existindo como uma divindade, o tempo todo ele foi se esvaziando, foi se esvaziando, foi se esvaziando e buscando os lugares mais baixos da terra. E é sobre isso que eu quero falar para você, porque muitas vezes nós achamos que a exaltação ela acontece simplesmente porque o pai fala assim: que filho agradável, que filho bonito. Tem um caminho que Jesus nos ensina, que Jesus mostra para nós como deve ser
trilhada essa jornada, tá certo? Filipenses capítulo 2, quero ler o texto base. Filipenses capítulo 2. Filipenses fica depois de quê mesmo? Hã? Que desafio abrir a Bíblia na frente da igreja, né? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Vamos ler? Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, agora ele começa a nos ensinar o processo de se esvaziar. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus, o quê? O exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de expor a Tua Palavra. Nos exponha através da Tua Palavra, que a Tua Palavra possa nos ler nessa manhã, muito mais do que ler a Tua Palavra, que ela possa nos ler nessa manhã e falar conosco aquilo que nós precisamos compreender através do Teu Espírito Santo. Nos ensine, Jesus, porque Tu és o nosso modelo maior em todos os sentidos, e essa palavra tem princípios que nós queremos aprender. No nome de Jesus, aplique isso a cada coração de maneira pessoal. E o povo de Deus diz amém e amém. Então, existe um processo que Jesus, quando ele nasce, é um processo de esvaziamento. Jesus, ele se esvaziou de todos os atributos de Deus, nunca deixou de ser Deus, porém não usou os atributos que são exclusivos de Deus. E isso dá uma mensagem, só isso dá uma mensagem. Eu não quero entrar nesse assunto. Mas ele se esvaziou de todos os atributos de Deus. Por isso que o quarto ponto que nós falamos é que ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para poder fazer sinais, prodígios e maravilhas. Todos os sinais, todos os prodígios, tudo aquilo que Jesus fez, ele fez debaixo da unção do Espírito Santo. É da mesma forma que funciona conosco. A obra que nós vamos fazer é debaixo do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos dar o fruto de reino. Certo? Então, todo o processo de esvaziamento de Jesus, esse processo que Jesus se esvaziou como homem, foi o mesmo processo que o levou a ser exaltado pelo Pai. Então, eu como homem, eu preciso reconhecer que eu preciso passar por alguns processos de esvaziamento. E esse processo de humildade que Jesus passou e se submeteu, foi uma humildade voluntária. Filipenses 2:5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O apóstolo Paulo estava discipulando a igreja de Filipos. E estava ensinando aquela igreja a ter a mesma maneira de pensar que Cristo tinha. E tudo aquilo que nós iremos falar aqui hoje, se nós devemos como igreja ter a mesma maneira de pensar que Cristo teve, consequentemente eu também preciso ter a mesma conduta. Eu também preciso ter
o mesmo comportamento. E o apóstolo Paulo estava ensinando aquela igreja a eles pensarem como Cristo pensava, para que eles pudessem agir como Cristo agia. Então, sem essa mudança de entendimento, eu vou forjar um comportamento, mas ele não vai ser natural, ele não vai ser algo que faz parte da minha vida. Então eu mudo o meu entendimento para poder adequar o meu comportamento e a minha atitude. Isso é pensar da mesma maneira que Cristo pensa. O apóstolo Paulo destaca a atitude de Jesus como um modelo supremo de altruísmo. Ele abriu mão da glória celestial e se humilhou, tornando-se servo para abençoar os outros. Olha o que isso significa. Ele abriu mão da glória dele, se tornou servo, recebeu todas as limitações que você tem por minha causa e por sua causa. Às vezes, como igreja, nós nos deparamos com duas pessoas com dois pontos de vista diferentes. E um fala isso e outro fala aquilo. E aí fica um puxar de um lado e um puxar do outro, para ver quem está certo. Isso precisa entrar no nosso coração. Eu não estou falando que a gente vai abrir mão das verdades de Cristo Jesus. A exortação faz parte da igreja. E a exortação, toda vez que você for exortar alguém, a motivação é colocar essa pessoa para cima, não é pisar nela. Então, nesse processo de embate, alguém tem que falar assim: eu abro mão, não da verdade, mas eu abro mão para que você possa crescer, para que você possa avançar e para que você possa, de certa forma, desenvolver. Esse coração nós precisamos ter, porque nós temos uma glória própria. Temos ou não temos? É você dar conhecimento para o homem que você vai conhecer o coração do homem. E a glória própria, normalmente, essa glória nos separa. E ele abriu mão da glória celestial e humilhou-se, tornando-se servo para abençoar os outros. A igreja de Filipos, assim como todas as igrejas de Cristo, são chamadas para refletir esse caráter. Quando existe um conflito, eu acho que Jesus para o céu e fala assim: deixa eu ver o que esses dois filhos estão expressando. Se é caráter de Deus, se é obra de Deus, ou se é caráter da carne, se é obra do homem. É um desafio muito grande, gente. Você abrir mão, você se humilhar. Nós somos ensinados a alcançar lugares altos. E eu não estou falando que a gente não deve fazer isso. Mas o que eu quero tratar nessa manhã, que essa mensagem parte desse princípio. Se você entender esse princípio, você vai entender a mensagem. Tende em vocês o mesmo pensamento que Cristo tinha. O que Cristo pensava? Isso precisa entrar no teu coração, para que a tua atitude seja uma atitude conforme a de Cristo Jesus. A igreja de Filipos, assim como todas as igrejas de Cristo, são chamadas para refletir esse caráter. Uma comunidade humilde, generosa, cheia de amor e cheia de graça. Humildade não é pensar que você é menos importante, mas pensar menos em si e mais em como servir o outro. Segundo lugar, se esvaziou. Filipenses 2:7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ao se esvaziar, Cristo deixou de lado os atributos exclusivos da sua divindade, sua glória e direitos celestiais, para viver como um servo entre os homens. Por isso que impactava a atitude de Jesus. Jesus foi convidado para uma festa, para um jantar. E naquela cultura, normalmente, quando alguém era um anfitrião,
anfitrião recebia convidados em casa, tinha um servo na porta da casa, com uma bacia d'água e uma toalhinha, falando: Geraldo, você veio para o jantar? Sim, senta aqui que eu vou lavar teu pezinho. Cid, você veio para o jantar? Sim, senta aqui que eu vou lavar teu pezinho. E assim sucessivamente. Jesus foi convidado para um jantar e o anfitrião não colocou o servo na porta da casa. O que Jesus fez? Hello, o que Jesus fez? Hã? Ele levantou da mesa e se assentou do lado de fora da porta da casa, com uma bacia d'água e uma toalhinha. Você veio para o jantar? Eu estou aqui para lavar teus pés. Deixa eu lavar teus pés. Isso tem que mexer conosco, gente. Porque para nós, parece que o lugar de destaque, o assentar à mesa, é o maior lugar. Para Cristo, o lugar de maior destaque é aquele que estava lá do lado de fora, lavando os pés dos convidados. Enquanto o mundo se esforça para subir, ele escolheu descer. Em vez de buscar grandeza, ele revelou humildade. Porque nós achamos que tudo que é grande é estrondoso. Jesus está falando assim: existe grandeza em quem expressa humildade. Eu costumo dizer que a humildade, ela cabe em qualquer lugar. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Terceiro lugar, atitude de servo. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O serviço é o antídoto ou o remédio para curar o nosso egoísmo. Vou repetir: o servir cura o meu egoísmo. Porque quando eu sou servido, quando eu estou no centro das atenções, isso promove o quê? Automaticamente promove o meu bem-estar, a minha maneira de sentir positiva. No reino, o serviço sempre vem antes. No reino, o serviço ele vem antes do reconhecimento. Porque no reino de Deus, todos nós somos chamados para ser servos. No reino, todos nós ocupamos a mesma posição. Quando Davi recebeu a unção real, o que aconteceu com Davi? Certo, foi para a casa de Saul. Mas antes de ir para a casa de Saul, ele voltou para onde? Continuou o serviço dele. Até Deus colocar Davi para servir no lugar que um dia ele iria ser rei. Presta atenção nisso. Tem lugares que Deus está te colocando para servir hoje, porque esse lugar é o lugar que, se você servir bem, se você servir da maneira correta, esse é o lugar que possivelmente amanhã Deus vai te levantar para um lugar de destaque. O serviço vem sempre antes. O serviço é o lugar de maior honra na casa do Senhor. Quando Deus quer exaltar alguém, Ele coloca essa pessoa para servir. O serviço é o caminho que nos leva a um lugar mais alto.
servir ao meu irmão é um processo de eu me esvaziar. Por quê? Porque às vezes a pessoa reconhece e às vezes a pessoa não reconhece. Se eu não estiver vazio e eu não entender por que eu estou servindo, se eu não entender o porquê eu estou servindo, normalmente eu canso e paro de servir. O serviço é bênção, gente. O serviço é coisa boa. O serviço é coisa leve. O serviço é coisa que agrada o coração do Pai. Porém, eu preciso entender quem eu estou servindo. Eu sirvo a todos através de Cristo. Eu preciso entender quem me chamou para servir. Às vezes a gente entrega um ministério para você liderar. E você acha que o ministério foi entregue por mim. Querido, você precisa entender quem entregou esse ministério nas suas mãos. Foi Deus que entregou isso nas tuas mãos? Foi? Então faça para quem? Faça para Deus. Consequentemente, você vai servir o teu irmão. Ministério tem dificuldades. Yes. Se você não estiver pronto para sofrer pelo ministério, não entre no ministério. Se você não estiver pronto para dar a tua vida ao ministério, amadureça mais essa ideia. Porque às vezes o ministério cobra preço. Mas vale a pena. Vale muito a pena. Quando você vê um discípulo sendo formado dentro do teu ministério, isso tem preço? Quando você vê uma vida sendo transformada e salva, isso tem preço? Não. E é isso que nós precisamos entender. Quanto mais sou servido, mais inclinado fico a pensar em mim mesmo. Mas quando sirvo com a sinceridade e amor, mais me torno semelhante a Cristo. Presta atenção nisso. Nossa identidade não está em sermos servidos, mas em sermos servos de Cristo Jesus. Essa tua identidade, essa é minha identidade. Os apóstolos, eles não tinham o título de apóstolo, mesmo sendo, eles eram o quê? Toda introdução, toda carta que Paulo escrevia ou escreveu, ele começa a carta falando como? Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo tudo o que ele era, ele se considerava o quê? Um servo. Porque é nesse lugar, é onde parte todo o processo de crescimento. Quando eu me torno um servo de Cristo Jesus. No contexto bíblico, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra servo, ela é atrelada à palavra escravo. O escravo não possuía autonomia, não tinha direitos legais e era totalmente submisso ao seu senhor. Cristo, embora não fosse escravo de homem algum, assumiu voluntariamente essa forma. Não por obrigação, mas por obediência e amor, ele se humilhou ao extremo, vivendo como o menor para cumprir um propósito maior. O propósito é grande, mas o servo é pequeno. Você entende isso, não? Não inverta isso. O servo é grande e o propósito sempre é maior do que o servo. Aquilo que você está fazendo sempre é maior do que você. Por isso que o servo depende. O servo, ele não tem autonomia. O servo, ele depende totalmente do Senhor. Naquele contexto, o servo não saía de casa a hora que ele queria. Ele não fazia o que ele queria. Ele precisava da permissão do seu Senhor. No reino de Deus, a grandeza se revela no servir. Quem foi alcançado por esse amor sabe que servir é um privilégio, não um fardo, e que nenhuma entrega será capaz de igualar o que já foi recebido pelo Senhor. A obra que o servo maior fez é tão grande, a obra de Cristo Jesus.
E agora Ele nos chama para fazer parte desse reino. O serviço precisa fazer parte da sua vida. O serviço, ele dignifica o homem. O serviço, ele dignifica a mulher. O serviço, eu não sei explicar essa forma para você, mas o serviço coloca a tua vida em ordem. Quando você se dispõe a servir, quando você coloca o teu coração nisso, de alguma maneira, Deus derrama graça sobre a sua vida para poder você avançar. Se é tão bom, por que existe tanta dificuldade? Porque nós precisamos entender, porque às vezes nós não entendemos. Sabe o que nós não entendemos? É a posição de servo. Porque quando eu encontro a Cristo, parece que eu só leio Filipenses 4:13, 4:18, 4:17, né? Eu sou mais do que vencedor. Você foi criado para ocupar lugares altos. Vamos lá. O que você precisa? Não, Deus tem para você. E tal. Você está entendendo? Mas isso tudo, quando você compara as belezas do Evangelho, isso tudo faz parte do processo. Não busque essas coisas. Busque ser servo. Busque servir o coração do Pai. Busque fazer a vontade do Pai. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Seja no campo, seja na cidade, onde você estiver, Deus fala assim: abençoa, derrama bênção sobre ele, abençoa a vida do meu servo. Não corra atrás de bênção, não corra atrás de prosperidade financeira, não corra atrás dessas coisas. Isso tudo vai correr atrás de você. Se posicione como servo. Fala: Deus, eu estou aqui, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim hoje? Sou teu servo. Ananias, quando Jesus chega para Ananias e fala assim: Ananias, eu tenho uma tarefa para você, Ananias. E Ananias, o que Ananias fala? Vocês conhecem a Bíblia, gente, me ajuda aqui, vamos conversar um pouquinho. O que Ananias responde para Jesus? Ah, Paulo bandido. Essa é uma tradução mais atual. Fala que o teu servo... Preciso entender isso, cara. Estou diante do rei. Estou diante do rei exaltado. Sou filho, sim. Mas quando ele fala, eu sou um servo. Aí Jesus apresenta a proposta para o servo. Tem um outro servo aqui, Ananias, que é uma pedra escolhida por mim. Saulo, você conhece Saulo de Tarso, Ananias? Eu creio que Ananias deu 3 passos para trás e falou assim: para trás de mim, Satanás. E Ananias começa a discutir a posição de servo. E eu não vejo Jesus dando explicação para o servo porque ele devia fazer ou porque ele não devia fazer. Ananias, quem está falando contigo é o Senhor dos Exércitos, Ananias. Te posiciona como servo e eu vou te usar como servo. Vai lá e fala para ele o que eu tenho para falar para ele. É uma honra para você, Ananias, fazer o que você está fazendo. E a gente conhece a história. Quarto lugar, obedeceu até a morte. Filipenses 2:8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Obedecer não é fazer parte, é fazer tudo. No reino tem 2 palavras: obediência e desobediência. Não existe obediência parcial. Não existe obedecer 50%. Ou você obedece de maneira inteira, ou você não está obedecendo. Por isso que os nossos filhos, e nós precisamos primeiro aprender a ter uma obediência integral à palavra de Deus. Por que Saul foi tirado do trono e Davi foi mantido no trono de Israel? E quando você compara os dois, o que Saul fez e aquilo que Davi fez,
não dá para dizer que Saul deveria sair e Davi deveria permanecer. Por quê? Porque entende, querido, entende, escuta o que eu vou falar. Quando Deus te coloca numa posição de governo, numa posição de honra, numa posição de representação de reino de Deus, não existe obediência parcial. Ele não negocia isso daí. Eu entendo que às vezes a gente é cabeção e não entende. E Deus sabe quando você não entende e quando você está sendo desobediente. Porque através de Samuel, Deus falou assim para Saul: Saul, não sacrifica até que eu chegue. E Saul começou a receber pressão do povo. O povo dá pressão? Dá, Rose? É. O povo pressiona. Você está demorando. Quem tem uma esposa em casa? Está demorando para decidir. Por que isso não aconteceu ainda? Por que essa lâmpada não foi trocada? Por que esse quarto continua desse jeito? Você está demorando. Porque antes de exaltar, Deus prova a tua obediência e a minha obediência. A exaltação não é fruto de porque você é bonito. A exaltação é fruto de alguém que foi provado e passou pela prova de obediência. Saul não poderia sacrificar sem que chegasse Samuel para sacrificar com ele. E Saul recebe a pressão do povo, e ao invés de obedecer a Deus, ele obedece quem? O homem. Você entende isso? E Deus fala com Samuel e vai lá e fala para Saul que eu tirei o reino dele. Eu acho isso muito sério, gente. Por quê? Porque Saul fez um sacrifício. Um sacrifício. Um sacrifício revestido de desobediência. E Deus fala para... E Samuel fica relutando com Deus. Dá mais uma oportunidade para o menino, Deus. É a primeira dele. Dá mais uma oportunidade para o menino. Até que Deus fala para Samuel: Samuel, para com essa resenha. Eu já destituí Saul e levantei um outro que é segundo o meu coração. Ser segundo o coração de Deus não é você acertar sempre, mas quando você erra, é você ter um coração rasgado para dizer: eu pequei. Não transfira a responsabilidade. Não queira manter a aparência. Não queira manter bonito na foto, ficar bonito na foto. A humildade te ensina a se humilhar na presença do Senhor. É dizer: eu não estou dando conta, Deus. O fardo está pesado. Rasga teu coração. Porque o humilde encontra favor de Deus. O orgulhoso, Deus coloca as duas mãos no peito e resiste o orgulhoso. Então, esse processo é algo que nós precisamos aprender o tempo todo. A obediência parcial mostra um coração ainda dividido, mas quando obedece se torna parte da nossa natureza, revela uma entrega genuína e o desejo real de agradar a Deus. Jesus, mesmo sendo filho, passou pelo processo de aprendizado humano e aprendeu a obedecer. Assim como ele, todos nós precisamos desenvolver obediência ao longo da caminhada. Cada dia nós temos duas oportunidades, ou nós temos duas escolhas diante de nós: obediência, obedecer, ou desobedecer. As duas vão ter consequências diferentes. Cristo escolheu obedecer plenamente, pois obedecer a Deus sempre é a melhor decisão que podemos tomar. Eu costumo dizer
que é tanto a desobediência como a obediência tem um preço. Obedecer tem preço? Tem preço ou não tem? Tem preço. E a desobediência? Cobra 3 vezes mais. Eu vou desobedecer e não vai acontecer nada. Não. A desobediência, o preço da desobediência sempre é maior do que o preço da obediência. Nós precisamos entender isso daí. Hebreus 5:8. Embora fosse filho, aprendeu o quê? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para quem? Para todos os que lhe obedecem. Obedecer não é viver como eu quero, mas sim como eu devo. Eu preciso entender isso daí. O apóstolo Paulo fala: eu posso viver de qualquer jeito, mas não é de qualquer jeito que eu vou viver. O evangelho, querido, o evangelho de Cristo, ele te chama para uma transformação de vida. As coisas velhas precisam ficar para trás. Eu entendo que é um processo, mas o evangelho te leva a viver não mais como você quer, mas como você deve viver. Isso é que nós precisamos compreender. E de maneira prática, agora que Jesus passou por todo esse processo de se esvaziar, a gente vai ver como Deus o exaltou. Por escolher a humildade e a obediência, Cristo foi exaltado pelo Pai acima de tudo. Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Exaltou sobremaneira significa que Deus o elevou sobre o lugar mais alto de honra, conferindo-lhe autoridade suprema, glória incomparável e nome acima de todo nome. Pensa em uma pessoa que tem uma posição e um nome de expressão nessa terra. Pensa em uma pessoa. Pensou? Pensou nela? Quando você chama por esse nome, o que você espera? Você espera que atrás desse nome venha o benefício que esse nome pode proporcionar para você. Quando você clama pelo nome de Jesus, quando você fala Jesus, Cristo de Nazaré, o que é que está por detrás desse nome? Porque esse nome é nome sobre todo nome. Esse nome é um nome exaltado, nome de honra, nome de reverência. Nós precisamos entender que Cristo é rei. Você não chega na presença de um rei sem ter reverência, sem prestar reverência, mesmo você sendo uma pessoa íntima dele. A reverência te leva à intimidade, a intimidade te leva à reverência. Essas duas coisas, elas andam juntas. Tá tudo bem aí? Tem coisas que o Lebe fala para mim, ou ele fala com a madame, que eu falo: rapaz, não é porque você tem barba no rosto que você vai falar desse jeito. Não, estou brincando. É bom que você brinque mesmo, mas aprenda a brincar. Nós precisamos entender que nós estamos diante do Senhor soberano. Ele é nome sobre todo nome. O inferno, quando ouve o nome de Jesus, todos eles, bate continência. Porque esse nome é nome sobre todo nome. Ele venceu todo o principado, toda a potestade. Todo o poder está debaixo desse nome. Cura, restauração, tudo está debaixo do nome de Jesus. Ele está acima de todas as coisas. A tua questão migratória está debaixo do nome de Jesus. Jesus está acima dessa coisa. A tua necessidade está abaixo do nome de Jesus. Jesus está acima disso tudo. A tua luta está
debaixo do nome de Jesus. Jesus está acima da tempestade, está acima do furacão, está acima de todas as coisas. Ele ordena e ele faz o vento parar. Ele é nome sobre todo nome. Quem é esse que faz até os ventos pararem? Esse nome é o nome de Jesus, o Rei eterno e soberano. Esse é o nome de Jesus. Deus o exaltou sobremaneira. Olha aqui o que Pedro falou no primeiro sermão de Pedro: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Por que isso tudo está acontecendo? Porque o trono está ocupado. Jesus voltou para o Pai. Ele está exaltado. Ele está exaltado, Ele está exaltado. Então, quando você louva, quando você for adorar o nome de Jesus, lembre-se que Ele está exaltado. Ele é nome sobre todo nome. Isaías, quando se deparou com o Deus exaltado, ele se prostrou e falou: miserável homem que sou. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é digno de glória, Ele é exaltado sobre todo nome. Jesus foi exaltado não apenas como Criador, mas também como Salvador. Sua exaltação não se deu por ser Deus, mas pelo reconhecimento da obra que realizou. Existe uma exaltação que o próprio Deus vai contabilizar na sua conta. Essa obra que você está fazendo aqui na terra, essa obra que Deus delegou para você fazer, vai chegar um dia que vai ter recompensa. Ele vai te colocar nesse lugar. E eu preciso entender que eu não estou fazendo isso aleatoriamente. Embora nunca tenha deixado de ser divino, Ele é o primeiro homem a ser exaltado à direita de Deus, revestido de honra e poder. Segundo lugar, recebeu autoridade máxima. Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Autoridade máxima. Você sabe o que é isso, não? Quando alguém fala assim: você pode fazer o que você quiser, você tem carta branca. Não só para fazer, mas também por reconhecimento. Você é autoridade máxima. No fim dos tempos, todos se dobrarão diante de Jesus. Uns reconhecendo e outros sendo obrigados a reconhecer. A verdade é que ninguém pode ficar de pé diante da glória de Deus sem se render. O apóstolo Paulo, quando escutou a voz de muitas águas falando atrás dele, o que ele fez? Se rendeu. E Jesus tocou nele e falou assim: não temas, não temas, João. Eu sou aquele que te justifica. Eu estou aqui com a destra para falar coisas grandes para você. Na cultura bíblica, prostrar-se era um gesto claro de submissão e adoração. Quando dobramos nossos joelhos, hoje, reconhecemos a autoridade de Cristo Jesus como nosso Senhor. Foi o que Isaías fez quando ele se encontrou com Deus. Todo evento que você vê uma teofania, uma aparição, que o homem se encontra com Deus, há um quebrantamento, há um se prostrar, há um rendimento, há uma pessoa que se rende diante do Senhor. A mulher cirofenícia chegou para Jesus e falou assim: Jesus, resolve a minha situação. Eu tenho um problema, Jesus, e eu estou com pressa. Né? Sabe como é que é mulher resolvendo o problema, não? O trem para Jerusalém ou para Fenícia, sei lá qual o trem que ela ia pegar, está passando, Jesus. Eu preciso resolver isso rápido. O que Jesus fez? Qual que foi a reação de Jesus? Jesus não falou nada. Aí ela insiste e Jesus fala assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela se
prostra e fala: até as migalhas que caem da tua mesa é suficiente para mim. Eu te adoro, Jesus. Me desculpe porque eu comecei esse processo de maneira errada, mas eu reconheço que antes da minha necessidade tu és Deus. E Jesus fala para ela assim: seja feita segundo a sua vontade. Um coração quebrantado, um coração rendido, um coração que presta adoração a Deus, é um coração que responde, que tem respostas do Senhor. Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. E em último lugar, reconhecimento universal da sua soberania. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, o significado do nome Jesus tem um significado, Cristo tem outro significado. Jesus é salvação, Cristo é ungido. Então a salvação que Cristo enviou à terra, Jesus Cristo, esse era o nome pelo qual as pessoas chamavam Jesus. Mas quando ele foi exaltado, o apóstolo Paulo acrescenta: Jesus Cristo, Senhor. Além de ser a salvação, além de ser ungido, agora Senhor é Kyrios. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. O nome na cultura bíblica representa mais do que uma identificação. Expressa caráter, autoridade, missão e posição. Esse nome acima de todo nome não se refere apenas a Jesus, que é salvação, que já era o seu nome terreno, mas o título de Senhor, que é Kyrios, que no tempo do Novo Testamento era usado para Yahvé no hebraico. Assim Deus declara publicamente: Jesus, ele é Senhor, ele é Kyrios, o soberano, o próprio Deus exaltado. A exaltação de Cristo tem um propósito: que toda criatura nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre em adoração e reverência. E isso inclui anjos e seres celestiais. Os anjos e seres celestiais, eles prestam adoração ao Senhor Jesus. Toda a humanidade, os salvos e aqueles que ainda não reconheceram a Cristo. A oportunidade de nós dobrarmos o nosso joelho é hoje. A oportunidade de confessarmos a Cristo é hoje. Hoje é o tempo da salvação para as nossas vidas. Até os poderes das trevas se rendem diante do senhorio de Cristo Jesus. Conclusão: a exaltação de Cristo é mais do que um evento glorioso na história da redenção. É o alicerce da nossa esperança, da nossa nova identidade como filhos de Deus e da glorificação que ainda nos aguarda. Ele se humilhou em nosso lugar, foi exaltado por Deus e agora compartilha essa exaltação conosco. Não por justiça própria, mas por graça. Por nós estarmos em Cristo, tudo aquilo que Cristo conquistou é nossa herança e através da graça nós recebemos também. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com... A vida está onde? A vida está juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E o verso 6, leia comigo, por favor. Leia, 1, 2, 3, leia. O que fala Efésios capítulo 1, verso 3? Bendito seja o Deus, de Deus Pai, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Aqui está falando que quando Cristo se assentou à direita de Deus, Ele nos colocou assentado à direita de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos aqui na terra assentados sobre a minha luta, sobre a minha dificuldade, sobre a minha situação.
E quando Cristo olha para mim, quando Cristo olha para você, a exaltação de Cristo foi a nossa redenção. A exaltação de Cristo foi o lugar que Ele preparou para que nós pudéssemos estar com Ele. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão assentados nas regiões celestiais, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu preciso entender isso daí. Eu preciso compreender essas verdades. Passo pelas necessidades que todo ser humano passa, mas eu também sei que existe um trono, e eu estou próximo desse trono, e eu estou próximo desse que intercede por mim, dia e noite, o meu Senhor e o teu Senhor Jesus Cristo. Coloque-se de pé, por favor. A exaltação de Cristo Jesus. Todos esses 7 pontos, todas essas 7 mensagens que nós falamos até agora, todas elas se cumpriram. Porém, existe uma mensagem que vai ser ministrada domingo que vem, que ela ainda não se cumpriu. Ele voltará. Ele voltará para resgatar todos aqueles que foram colocados, assentados à direita de Deus Pai, juntamente com Cristo Jesus. Espiritualmente ou profeticamente nós já estamos lá. Mesmo que nós estamos aqui nessa terra, mesmo que nós estamos aqui nesse corpo, mesmo que nós estamos aqui com essas situações. Mas, por isso que o Apocalipse, o Revelation, Jesus ele dá essa revelação para o apóstolo João, para que a igreja possa saber o que está esperando, o que está nos esperando. Eu não estou andando por um caminho que eu não sei aonde isso vai dar. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que perguntam assim: eu não sei o que vai acontecer depois da morte. A palavra, ela relata o que acontece. Ao homem cabe morrer uma vez só, e depois disso se apresentará diante do Senhor. Então o tempo de me assentar à direita de Deus Pai é agora. Esse é o tempo, esse é o momento de eu me posicionar. É uma posição. Eu estava posicionado em um reino, eu fui transportado para um outro reino e posicionado nesse reino. É uma posição, e quem tem uma posição caminha de acordo com essa posição. Sou filho, sou servo, tenho obediência, tenho um coração humilde. Isso tudo é um processo que Deus vai desenvolvendo em nós, porque o único manso e humilde é Jesus. Se alguém falar para você que é manso e humilde, desconfie dessa pessoa, porque possivelmente ele está no processo de se tornar manso e humilde. Mas o único manso e humilde é Jesus Cristo. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Todos nós estamos sendo amados por Cristo Jesus, para que nós possamos entender essas verdades. Quero orar por mim, quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa mensagem que nos ensina e formata e trabalha em nós ainda mais quem nós somos. Que nos mostrou nessa manhã que o caminho de esvaziar parece que é um caminho de perda, parece que é um caminho que nós iremos deixar as coisas para trás. Mas na verdade é esse caminho de se esvaziar, de assumir a humildade, de ter um coração humilde, de trabalhar a obediência, de servir. Esse é o caminho que nos prepara para que Deus possa nos posicionar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque não basta somente proferir Cristo Jesus, é necessário ter o mesmo comportamento que Cristo teve. Quando as pessoas olham para nós, nós precisamos refletir a imagem de Cristo Jesus.
Senhor, tenha misericórdia de nós, porque sabemos que todos nós somos falhos. Tenha misericórdia de nós, porque sabemos que todos nós estamos nesse processo. Nem sempre acertamos, mas eu quero pedir a Tua graça para que nós possamos seguir crescendo nessa obra que o Senhor tem para nós e nesse modelo que é Cristo Jesus. Queremos ter a mesma maneira de pensar, queremos ter o mesmo comportamento que o Senhor teve. Nos ajude como o Senhor ajudou a igreja de Filipos a ser uma igreja diferente, uma igreja que influenciou aquela nação, uma igreja que influenciou aquele povo. No nome de Jesus, a influência está em viver como Cristo viveu. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos.